Gênesis capítulo 32, eu vou ler do verso 3 ao verso de número 21. Acompanhem comigo e mantenha a sua Bíblia aberta para ver se as coisas são de fato assim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos e os bois e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com seus filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás: são de teu servo Jacó, é presente que ele envia meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Vamos orar nesse momento? Eterno Pai, o teu povo está diante do Senhor congregado para a adoração do teu nome. Queremos rogar a Deus nesse instante que o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da tua palavra, que ela nos instrua, que ela fique bem gravada no nosso coração, que ela dirija os nossos passos. Ajude-nos, ó Deus, a discernir toda a nossa vida por meio da Escritura, e que o teu Espírito, ó Deus, que nos guia toda a verdade, nos faça compreender o sermão desta noite. Para a tua glória e louvor é que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, o texto lido nesse momento é um momento bastante complicado e tenso na vida de Jacó. É importante você lembrar bastante o contexto até esse momento em que Jacó está vivendo aqui. Se você voltar a sua Bíblia aí algumas páginas e for lá para o capítulo de número 27, você vai ver que já acontecia problemas entre a família de Jacó, porque no capítulo 27 você tem aqui Isaque
querendo dar a sua bênção a Esaú, o irmão mais velho de Jacó, irmão gêmeo, que tinha nascido primeiro, a despeito de Deus já ter dito antes do nascimento desses meninos, de que Jacó era o escolhido de Deus para entrar na linhagem que iria representar então o Messias. Se você voltar um pouco mais a sua Bíblia, no capítulo de número 25, você vai perceber exatamente isso. No capítulo 25, Moisés está descrevendo aí a descendência de Abraão. Veja bem, no capítulo 25. E aí ele diz que Abraão morreu, e logo depois de descrever também os descendentes de Ismael, o filho mais velho de Abraão, ele passa para a família de Isaac. Você tem que lembrar daquele lema que você vai ouvir sempre no Antigo Testamento, de que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é exatamente por isso que as linhagens estão sendo aqui descritas. A linhagem de Abraão foi descrita, a linhagem agora de Isaac será descrita. Mas quando Moisés registra isso no livro de Gênesis, há algumas curiosidades aqui no texto bíblico. Por exemplo, do verso 19 até o verso de número 26, Rebeca está grávida e os meninos, os gêmeos, estão em conflito, estão brigando dentro da barriga da sua mãe, e eles então consultam ao Senhor por conta disso. Veja o que diz o verso de número 23, atente aí na sua Bíblia. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, o mais velho servirá o mais moço. Então os dois ainda estão no ventre, e Deus já está dizendo: Jacó será maior do que Esaú. Os dois nascem, e aí no versículo de número 27, você já tem um salto na história destes dois meninos. Eles crescem, diz o texto no verso 27, e diz que Esaú sai um perito caçador, enquanto Jacó era um homem pacato. E há aqui mais um problema, porque Isaac amava muito mais a Esaú. O texto vai revelar que ele amava Esaú porque se saboreava com a caça de Esaú, enquanto Rebeca amava a Jacó. Mas a despeito de tudo isso, Isaac e Rebeca ambos sabem qual é a vontade de Deus para aqueles dois meninos. Deus já havia dito: o mais velho será servo do mais moço. Mas Isaac não quer saber disso. Ele quer abençoar o mais velho, naquele capítulo 27 que eu li no início aqui. Mas bem antes disso acontecer, veja as tramóias de Jacó. Eles cresceram, Jacó está em casa, ele faz um cozido, e Esaú chega com fome da sua caçada, e ele então pede ao seu irmão um pouco daquela comida, e o irmão então faz um escambo, faz uma troca: eu te dou a comida se você me vender o direito de primogenitura. Ele se aproveita da fome do irmão, e o irmão desdenha do seu direito de mais velho, dizendo: de que me vale direito de primogenitura? De que me vale ser mais velho? Eu estou com fome, me dê só a comida e pode ficar com esse direito de primogenitura para lá. O texto continua e vai mostrar Isaac na terra dos filisteus, no capítulo 26. Lá no capítulo 27 chega então o momento em que Isaac vai tentar abençoar Esaú. Rebeca sabe disso. Esaú sai para fazer uma caça, porque foi isso que o seu pai pediu: faça uma comida saborosa que eu gosto e eu vou te abençoar. Sua esposa está ouvindo a história, e quando Esaú sai para caçar, ela chama Jacó de lado e diz: olha, o seu pai quer abençoar o seu irmão. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um plano aqui. Eu vou fazer uma comida para você, você vai levar para o seu pai, e você vai se aproveitar, porque o seu pai está cego, ele não está enxergando direito, e ele vai dar a bênção para você, pensando que você é Esaú. E Jacó diz: não, mas meu irmão é diferente de mim, meu irmão ele é todo peludo, meu pai vai saber que não sou eu, ele vai me amaldiçoar. E então Rebeca coloca pele no braço de Jacó, faz a comida. Jacó se apresenta ao seu pai, dizendo ser o seu irmão Esaú. Isaac, ele está desconfiado daquela voz.
Que negócio é esse? A voz é diferente, a voz é de Jacó. Você é o meu filho Esaú mesmo? Sou eu? Chega mais perto. Ele passa então a mão no braço de Jacó, e ali estão os pelos. Não convencido, ele pede que Jacó chegue um pouco mais perto. Ele abraça Jacó e cheira Jacó. Cheira Esaú, né? Achando que era Esaú. A mãe tinha colocado a roupa de Esaú em Jacó. Ele se convence de que ali está Esaú, o filho que ele ama, e ele dá a bênção a Esaú, a Jacó, achando que era Esaú. Veja a quantidade de pecado nesse texto. Você tem Isaac querendo fazer o contrário do que Deus mandou, e acaba fazendo o que Deus tinha mandado, abençoando Jacó mesmo no final das contas. Você tem a mãe não confiando no que Deus disse que iria fazer, e bolando todo um plano para enganar o seu marido. Ela não confiou em Deus, ela quis dar um seu jeitinho. E por conta disso tudo, quando Esaú chega para receber a bênção, o seu pai diz: eu já dei a bênção. Veio seu irmão e tomou a sua bênção. Se você olhar o final desse capítulo de número 27, você vai ver no versículo 46 o seguinte: disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Jacó tem que ir embora. E por que ele tem que ir embora? Porque com tudo aquilo que ele fez para tomar a primogenitura do seu irmão, Esaú está morrendo de raiva. Veja o versículo 41, passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Esaú está irado, ele quer matar Jacó. Rebeca de novo ouve e manda Jacó embora para a casa de Labão. É lá na casa de Labão que vai acontecer mais um bocado de pecado. Jacó vai se apaixonar por Raquel. Ele vai propor 7 anos de trabalho para casar com Raquel. O seu sogro, se aproveitando da sua cegueira espiritual por conta da idolatria que ele tinha com Raquel, oferece Lia como esposa. Ele acaba dormindo com Lia no outro dia que ele vê que dormiu com a irmã errada, e diz: você me enganou. E aí ele casa com a outra irmã. Agora ele tem 2 mulheres. Lia, a sua esposa de verdade, a primeira, ainda que ele não gostasse dela, e Raquel, a esposa que ele agora toma numa relação de adultério. Fora as 2, você tem ainda as servas de cada uma delas que acabam se deitando com Jacó, e é assim que é formada a família de Jacó. As 12 tribos de Israel, 6 filhos de Lia, 2 filhos de cada uma das concubinas, das criadas, e 2 filhos de Raquel. Os 12 filhos de Jacó estão aí. E agora, com toda a sua família formada, Jacó está para voltar, porque Deus manda ele voltar de onde ele tinha vindo. E aí nós chegamos no texto que foi lido nessa noite. O texto em que Jacó vai se reconciliar com Esaú. Lembre, ele deixou Esaú irado lá na sua terra. Esaú o odiava. Esaú queria matar o seu irmão, e agora Jacó volta para tentar acertar todas as coisas. A sua vida está em risco. Ele vai se encontrar com aquele de quem ele tinha fugido por ter enganado. E o que você percebe nesse texto é o que você deve fazer para se reconciliar. Por vezes nós vivemos momentos de tensão e de conflitos, momentos em que nós precisamos também nos reconciliar com pessoas. Jacó está voltando para se reconciliar com o seu irmão. O que você percebe e o que você pode aprender nesse texto a respeito de reconciliação? A primeira coisa que deve acontecer numa reconciliação é reconhecimento de pecado. Veja se não é isso que acontece no texto. Versículo 3 a 5 do capítulo 32.
Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para te lograr mercê à sua presença. Vá agora ao versículo 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Veja o que está acontecendo aqui. Jacó volta e, ao partir para a reconciliação, a primeira coisa que ele vai fazer é reconhecer a sua condição e reconhecer o seu pecado. E é por isso que ele envia mensageiros a Esaú. O que os mensageiros vão fazer? O que eles vão dizer a Esaú? Veja que no versículo 4 ele vai comunicar a Esaú onde ele esteve andando durante todo esse tempo. Ele está prestando contas ao seu irmão. Veja lá o verso 4. Assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Ele está dizendo para Esaú o seguinte: eu estou voltando, mas eu estou dizendo, olha, onde eu estive durante todo esse tempo. E por que Jacó estava prestando essa conta ao seu irmão? Porque ele tem um pedido. O texto está dizendo aqui que ele está logrando mercê. Veja o verso 5. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas, mando comunicá-lo a meu senhor. Por que ele estava comunicando isso tudo? Para lograr mercê à sua presença. O que é lograr mercê? Lograr favor. Eu estou logrando, eu estou pedindo o seu favor. Eu estou pedindo a sua graça. Por que ele estava pedindo favor? Porque ele sabia da sua dívida. Porque ele sabia que havia pecado contra o seu irmão. E isso fica bem claro quando Jacó reconhece a sua culpa diante daquele que é maior do que o seu irmão, diante do próprio Deus. Veja o verso de número 10. No verso 10 ele está em meio à sua oração e ele está dizendo para Deus o seguinte: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Quando ele começa a orar a Deus, no meio da sua oração ele está declarando isso: Senhor, eu sou indigno, o Senhor é bom comigo. Quando eu saí da minha terra e vim para cá, eu tinha um cajado. Agora veja quanto eu tenho. Eu já tenho 2 bandos. Eu sou indigno da fidelidade do Senhor. E isso é um reconhecimento de que tudo aquilo que ele tinha, de que todo o seu patrimônio, de que a sua família, tudo isso havia sido dado pela boa mão do Senhor. Não era por causa dele, não era por causa da sua integridade. E isso vai ficar mais claro no restante desse texto, que não vai ser o sermão de hoje, mas depois você pode ler em casa, que é quando Deus luta com Jacó no Val do Jaboque e faz ele confessar quem ele era. Quando o anjo o agarra e ele pede a bênção do anjo, e a pergunta é: qual é o seu nome? E ele tem que confessar: o meu nome é enganador, o meu nome é Jacó. O seu nome não vai ser mais Jacó, agora o seu nome será Israel. Ele está reconhecendo isso já. Eu sou indigno diante do Senhor. O Senhor tem me abençoado. Então veja, Deus abençoa Jacó a despeito de quem ele era. Veja toda a confusão da família de Jacó e veja a misericórdia de Deus na vida deste homem, que vai ser aquele que vai dar origem ao povo de Israel, de onde virá o Messias prometido. E ele está então aqui reconhecendo diante do Senhor a sua falta. Ele está reconhecendo diante de Esaú,
por isso ele pede o favor de Esaú. Ele está reconhecendo diante de Deus. Você precisa se reconciliar com alguém. Primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o seu pecado. Grande parte, irmãos, dos nossos problemas de relacionamento com o próximo é a falta de reconhecimento dos nossos pecados. É o orgulho de não colocar diante das pessoas as nossas falhas, as nossas faltas, aquilo que nós fazemos, porque muitos pecam e continuam a vida como se nada tivesse acontecido, como se o pecado fosse algo de somenos. Não há problema, sacode a poeira, bola para frente, a gente não vai nem falar nisso mais, enquanto a Escritura vai ser bem categórica, dizendo que nós precisamos confessar os pecados. E pecados têm nomes, certo? Eu sei que por vezes nós vamos pedir perdão a Deus e pedimos: Senhor, perdoe os nossos pecados. Quais? Você tem consciência dos seus pecados? Você sabe quais são eles? Porque a Bíblia nomina pecados: adultério, mentira, desobediência, insubmissão, rebeldia, cobiça, inveja. A Bíblia nomina pecados. E quando nós pecamos com pecados específicos. Lembra de Jesus explicando sobre o pecado aos fariseus? Quando vocês olharem com uma intenção impura, vocês já adulteraram. Quando vocês olharem para uma mulher com intenção impura. Quando vocês, sem motivo algum, se irarem contra o seu irmão, vocês já mataram. Ele dá nome aos pecados. E quando nós confessamos o pecado a Deus e também aqueles a quem nós devemos, nós precisamos reconhecer quais foram os nossos pecados. Meu irmão, me perdoe porque eu fui grosso com você, me perdoe porque eu fiz uma fofoca ao seu respeito, me perdoe porque eu falei mal de você, me perdoe porque eu te matei, aqui no meu coração eu te matei. Eu preciso saber quais são os meus pecados e eu preciso reconhecê-los. Eu preciso saber que eu estou em falta, mas o orgulho muitas vezes faz com que o pecado não seja reconhecido, e se ele não é reconhecido, ele não pode ser confessado, e isso leva a uma vida de fato miserável e infeliz. Nós precisamos aprender a reconhecer pecados, e há muita gente na igreja, muitos irmãos que vivem negando o pecado. Eles têm a impressão de que a poeira pode ser colocada debaixo do tapete. Sabe? Quando você vai varrendo a casa e chega alguém rápido e não tem tempo de fazer nada, você joga para um cantinho, ou joga para debaixo de alguma coisa, depois eu vou mexer nisso aí, e esquece. Tem muita gente que trata com relacionamento e com pecado dessa forma, esquecendo, deixando ele ali, achando que não vai mais incomodar. Mas uma hora ele acaba voltando. É preciso reconhecer pecado diante daqueles contra quem pecamos e principalmente diante de Deus. É isso que João afirma quando ele escreve à igreja e diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Algo bastante interessante de se notar é que as pessoas, até mesmo as pessoas não crentes, elas não têm dificuldade alguma em confessarem que são imperfeitas. Ninguém tem muita dificuldade com isso não. Eu não sou perfeito, né? Isso é tranquilo. Mas pergunte quais são as imperfeições. Peça para nominar os pecados. Aí quando você começa a falar de pecado, talvez de céu, inferno, o que você mereceria se você morresse hoje? Eu mereci para o céu, porque eu não mato, eu não roubo. Aí começa a fazer a lista de qualidades. Eu não sou perfeito não, mas eu não mato, não roubo. Se você colocar o padrão de Cristo para as pessoas, mostrando exatamente que quando alguém olha com um olhar impuro para uma mulher, isso é adultério, as pessoas não estão dispostas a reconhecer isso. Se você mostrar o padrão de Cristo, de que se irá contra alguém sem razão, aquilo é assassinato, as pessoas não estão dispostas a confessar: eu sou um assassino, eu sou um adúltero, eu sou um mentiroso. Não, eu sou imperfeito. Imperfeito é fácil. Precisamos reconhecer
quais são os nossos pecados, para que haja confissão. Quando Jesus, em seu ministério, chamou Levi, ou Mateus, para segui-lo, Mateus o fez e ofereceu a Jesus um grande banquete. E aí os fariseus viram aquilo acontecer, o banquete lá na casa de Levi, Jesus ali no meio, e começaram a murmurar porque Jesus andava com pecadores. Aqueles homens não se viam dessa forma, eles não se viam como pecadores. E a resposta de Jesus para eles foi: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, preste bem atenção, é impossível haver reconciliação tanto com Deus quanto com o próximo sem reconhecimento de pecado. E é isso que você vê em Jacó aqui nesse texto. Sou indigno e diante de Esaú eu logro o seu favor, eu logro sua mercê, a sua misericórdia. Mas olhe para o texto. Para que haja reconciliação, deve haver também dependência do Senhor. No versículo 6 ao verso de número 12, você tem assim: voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, que te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Preste bem atenção aqui. Nos versos 3 a 5, Jacó tinha enviado mensageiros a Esaú: olha, seu servo Jacó vem aí, e o relatório está aqui. Ele andou por aí, por aqui, e tem tudo isso agora, e ele logra favor. Agora, os servos voltam com a notícia: Esaú também está vindo, 400 homens. Jacó já estava com medo. Jacó sabia que o seu irmão o odiava. Jacó vai encontrar com o seu irmão, e agora o seu irmão vem com 400 homens. E esse número é muito legal, porque 400 homens era o tamanho de uma força militar padrão daquele tempo. Qual era o tamanho de uma força militar? 400 homens. Lembre-se aí que Davi, quando fugia de Saul, tinha 400 homens, eram os valentes de Davi. E agora Jacó tem essa notícia: seu irmão vem com 400 homens. E o texto no verso 7 é bem claro: Jacó teve medo e se perturbou. Quando ele tem essa notícia, ele fica desconcertado com o que está acontecendo, e ele agora começa a pensar no que ele vai fazer quando Esaú vier e começar a chacina. Ele então divide o bando, o grupo que estava com ele, tentando proteger, e a ideia é: se Esaú ferir o primeiro bando, dá tempo do outro correr, dá tempo de alguém fugir, porque esse homem vai me matar. Mas depois de fazer o que ele podia fazer, o que ele faz? Ele recorre a Deus, ele ora, ele se coloca diante do Senhor, colocando toda a sua dependência. E a oração de Jacó está do verso 9 ao verso 12. O que você tem aqui? Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua parentela e te farei bem. Deus havia dito para Jacó voltar, e que seria benigno com ele. E Jacó, na sua oração, está lembrando de uma promessa que Deus havia feito.
Deus, eu sei que o Senhor me prometeu isso, mas eu estou com medo. Deus, o Senhor falou para eu voltar para os meus parentes, mas agora o meu parente vem com 400 homens. Veja mais. Eu sou indigno das tuas misericórdias, da tua fidelidade para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora são 2 bandos. O que ele faz? Ele ora ao Deus que fez a promessa, declara a sua culpa: Senhor, eu sou indigno, eu sou culpado. Ele reconhece a benevolência de Deus: o Senhor tem sido muito bom comigo. E então no verso 11 ele pede o livramento: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo. Eu tenho medo dele. Eu não sei o que vai acontecer, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. O que ele está pedindo, em outras palavras, para Deus é: Senhor, me salve. Eu dependo do Senhor, não há o que fazer agora diante desse quadro. O que podia ser feito, ele fez. Dividiu os grupos, tentou uma estratégia ali para pelo menos salvar alguém, mas em última instância ele dependia de Deus, se Deus ia ou não livrá-lo. E aí no versículo seguinte, 12, ele repete o quê? A promessa. Veja lá: e disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Essa é a promessa feita a Abraão lá atrás: a sua descendência será como a areia do mar. Essa é a promessa que Isaque ouve sendo repetida, e essa é a promessa que Jacó ouve de novo sendo repetida, confirmando o pacto, a aliança de Deus com este homem. Ele está se apegando às promessas de Deus, à palavra do Senhor. Deus iria cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido. Ele precisa depender do Senhor. Você precisa se reconciliar, você depende do Senhor. Você não depende de quão articuladas serão as suas palavras para convencer a pessoa a se reconciliar com você. Apesar dessas coisas serem importantes, certo? Jacó fez o que ele podia fazer, mas ele não estava confiando na sua estratégia. Ele sabia que ele dependia de Deus. Ele fez tudo o que podia, mas declarou a sua dependência. E você precisa depender do Senhor. Porque quando você peca contra alguém e vai se reconciliar, você tem que ter uma certeza no seu coração: Deus é quem move o coração. É o Senhor quem faz isso. Porque apesar de nós termos ordens bem claras na Escritura, dizendo: se o seu irmão pecar contra ti e vier arrependido, perdoe, muitos crentes não vão perdoar. Porque é preciso que o Senhor atue no coração do pecador para que ele perdoe. Com isso eu não estou dizendo que quando ele não perdoa, ele está tranquilo, porque não foi Deus que o moveu. Ele precisaria perdoar, mas isso não é natural em nós. Nós precisamos da ação de Deus, quebrantando os corações. Mas você precisa fazer o que está ao seu alcance. Você precisa de fato explicar a situação, confessar a sua culpa. Você tem a sua responsabilidade. Mas muitos irmãos têm vivido como se a soberania de Deus fosse uma grande desculpa para irresponsabilidade, para eu não fazer o que eu tenho que fazer. Bom, se Deus vai fazer, se Deus vai mover coração, um dia a pessoa vai e me perdoa. Eu não preciso nem pedir perdão, não preciso nem me preocupar com isso. Não é Deus que move o coração? Para que eu vou procurar? Para que eu vou me estressar? Para que eu vou tentar colocar as coisas às claras? É melhor deixar aí apagadinho e Deus vai curando a ferida. E aí o pessoal fala assim: nada como o tempo, né, para curar. O tempo não cura nada. Na Escritura o que cura é a confissão e o arrependimento, não o tempo. E é por isso que nós precisamos fazer essas coisas dependendo do Senhor. Muitos descansam na soberania de Deus e se tornam preguiçosos.
acham que a soberania de Deus vai ser a desculpa ideal para que eu não precise fazer nada. Mas essa não é uma verdade da Escritura. Enquanto eu dependo totalmente de Deus, eu sou plenamente responsável por tudo aquilo que eu faço ou que eu devo fazer. A mesma Bíblia que fala que Deus é soberano, diz que o homem é responsável, e nós amamos essas duas doutrinas de igual forma. Fazer da linda verdade que Deus é soberano uma desculpa para pecar ou para continuar em pecado é algo terrível. Então dependa de Deus, creia na sua fidelidade, faça o que Ele te ordena. Por último, volte para Gênesis. Se você quer se reconciliar, você precisa ser humilde. Verso 13 a 21. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti? Responderás: são do teu servo Jacó, presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falarei desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Jacó já tinha se humilhado diante de Deus, falando da sua indignidade: sou indigno da fidelidade do Senhor. Agora ele se humilha diante de Esaú. Agora ele se apresenta com humildade diante de Esaú. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus havia confirmado promessas a Jacó. Lembra que eu li lá no começo? Deus já tinha dado a primeira promessa para a mãe de Jacó: o mais velho será servo do mais novo. Então o que o mais novo vai ser? Senhor. O mais novo será senhor dos irmãos. Quando Jacó está indo em sua peregrinação, Deus vai confirmando o tempo todo essa promessa. Quando ele para dormir no caminho, que ele sonha, ele bota a cabeça na pedra e ele sonha com uma escada e vê anjos subindo e descendo pela escada. Quando ele acorda, ele vai dizer: Deus está nesse lugar. Esse lugar é a casa de Deus, é a porta do céu. E ele bota o lugar de Betel. E Deus vai sendo propício, vai abençoando esse homem. E agora Deus pega esse homem e diz o seguinte, veja, volta aí no capítulo 31, verso de número 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. E essa palavra aqui, eu serei contigo, ela é importante, ela vai aparecer em outros lugares. Moisés, eu serei contigo. Josué, eu serei contigo. E com essa palavra Deus está dizendo: eu não desamparo o meu povo. Deus está o tempo todo confirmando as suas promessas para com Jacó. Então Jacó poderia muito bem voltar e falar assim: negócio é o seguinte, Esaú, vamos falar sério aqui agora. Você sabe que eu sou o escolhido de Deus. Vamos parar com esse negócio? Ou você vai querer lutar com Deus? Você não sabe que Deus me escolheu e te rejeitou? Mas ele se humilha. O Senhor se apresenta como servo. E veja quantas vezes ele vai mandar dizer a Esaú:
o teu servo Jacó está vindo aí. O teu servo Jacó está vindo aí. O teu servo Jacó. Cada um dos homens que estão à frente dos rebanhos vão dizer a mesma coisa a Esaú. O teu servo Jacó está indo aí. E você vê mais. Ele está pronto a reparar o seu pecado, porque se antes ele havia roubado a bênção de Esaú, agora ele oferece um presente ao seu irmão. Veja o verso 14: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite, 40 vacas, 10. Ele está restituindo a bênção do primogênito. Ele roubou? Ele está restituindo. Ele está com humildade fazendo isso. E essa restituição é sinal de humildade. Lembre-se de Zaqueu lá no Novo Testamento, depois que ele ouve a Jesus. E ele fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo. E eu dou metade dos meus bens aos pobres. Isso é sinal de humildade diante de Deus. Ele está colocando o seu irmão em posição de superioridade. São do seu servo Jacó. E mais, humildemente ele está se submetendo a Esaú. Veja o verso de número 20. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo. Qual era a intenção de Jacó? Eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Sabe o que significa essa palavra aqui? Aplacar. Literalmente essa palavra significa cobrir, ou significa purificar. Essa palavra, ela é semelhante às palavras que são usadas lá no sacrifício religioso, quando se fala em aplacar a ira de Deus com o sacrifício. É essa palavra que ele está usando aqui. E por causa disso, porque ele iria aplacar a ira do seu irmão, o seu irmão iria recebê-lo. Ele me aceitará, que literalmente ele levantará o meu rosto. É isso que ele está dizendo. Ele me perdoará. Jacó se humilha diante do seu irmão. Você precisa se reconciliar com alguém? Saiba que a reconciliação, quando você peca contra alguém, envolve humildade. Nós não gostamos disso. Nós não gostamos de ser humilhados. Nós não gostamos de, entre aspas, passar vergonha. E nos esquecemos que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. É isso que a Bíblia diz. Tem muita gente que ao tentar uma reconciliação, em vez de se humilhar, se exalta. E é bastante interessante isso. Olha, eu queria pedir perdão para você, mas olha só, eu só fiz isso porque você... Isso não é pedir de perdão, isso é uma explicação das razões que você tem para agir dessa forma com aquela pessoa. Você simplesmente está tentando levar a pessoa a entender que você tem toda a razão do mundo em ser mal educado, grosso ou fazer qualquer outra coisa, porque ela fez alguma coisa antes contra você. É por isso que pedido de perdão não pode vir acompanhado de explicação, mas me perdoe. Tenta explicar para Deus alguma coisa. Olha, Senhor, eu pequei, mas sabe por que foi? E veja se Deus vai aceitar. Isso não é pedir perdão. Pedir perdão é dizer: eu fiz, eu queria fazer, eu reconheço a minha falta. Você vê quando nós somos bastante orgulhosos e não queremos reconhecer pecado, quando você às vezes tem filho e você comete algum pecado contra o seu filho. Uma vez eu tive que pedir perdão porque eu disciplinei o filho errado ou erradamente.
Aconteceu alguma coisa, eu peguei Fernanda, fui lá e disciplinei, depois que eu fui saber que não era nada daquilo. E agora? O que eu faço? Agora eu tenho que pedir perdão. Mas há muitos pais que acham o seguinte: não tem que pedir perdão para filho coisa nenhuma, que negócio é esse? Pedir, precisamos. Mas é humilhante. Lógico que é, sempre é. Porque o pecado produz humilhação. O maior exemplo disso é olhar para a cruz de Jesus Cristo. O quanto de humilhação sofreu o seu Senhor. Mas nós não queremos lidar com isso, ou passar por isso. Jacó, representante pactual, se apresenta como servo. Ele se humilha. Diante de Deus nós devemos ser assim também. De novo, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Agora, humildade é fazer também o que for possível para restituir. Às vezes a gente acha que é só pedir perdão. Não, nós precisamos restituir. Lembra de Zaqueu de novo? Se eu roubei, eu vou devolver. Eu me converti em 93. E nesse ano, 93, 94, nesses anos aí do comecinho da década de 90, havia uma prática nas igrejas esquisita de testemunho. Era um tal de testemunho para cá, testemunho para lá, e quando era alguém que dizia que era famoso, que se converteu, aí era testemunho toda semana, na mesma cidade, um monte de vezes, e eu fui vários desses testemunhos. Mas uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, nunca, era o pessoal que chegava lá, e quanto mais desgraça se contava, pior, ou melhor, né, no caso. Eu fiz isso, assaltei, roubei, matei, estuprei e tal, aceitei Jesus, acabou o culto. Só isso. Então parece que os crentes iam para ver alguém contar desgraça lá na frente. Jesus mesmo aparecia muito pouco. Mas o que eu não me conformava era quando alguém chegava assim: eu roubei muito, ganhei muito dinheiro e agora eu me converti. Falei: tá, e o que você fez agora? Está gastando dinheiro que você roubou? Foi lá na delegacia, se apresentou lá e disse: eu sou ladrão, me prenda. E vai ser crente na cadeia? Eu matei, estou aqui, réu confesso, quero nem advogado. Porque isso é reconhecer falta. E não dizer: eu roubei, eu matei, eu ganhei muito dinheiro, Jesus me salvou. Pronto, e agora? E agora eu estou aí com meu dinheiro tranquilão, dei o dízimo, certo? Eu nunca me conformei com essas histórias, mas elas eram muito recorrentes. Isso não mostra arrependimento, coisa nenhuma. Teve um que eu ouvi que ainda contava vantagem, dizendo que Deus concedeu a ele salvo-conduto, porque quando ele foi na delegacia não tinha nenhum crime mais lá, apagou tudo os crimes dele. Falei: olha que beleza. Pior do que esse, só o testemunho que eu vi na internet do camarada que foi numa dessas igrejas malucas aí, pegou um lencinho, foi no banco onde ele devia, certo? O empréstimo, passou a toalhinha na fechadura do banco. No outro dia ele foi lá, o gerente falou: mas não tem dívida nenhuma aqui para você. Olha a bênção, ele estava contando a bênção na igreja, de que ele passou a toalhinha no banco e Deus apagou a dívida dele. Deus é caloteiro agora. Eu não sei na sua cabeça, mas na minha não entra essas coisas. E quando você olha para a Escritura, você vê restituição. Você pode restituir? Restitua. Há coisas que não é possível voltar atrás. Davi matou o marido de Batseba, ele não poderia trazer aquele homem de volta da morte. Mas você roubou? Devolva. Você falou mal de alguém? Peça perdão. E vá para as pessoas com quem você fofocou e peça perdão e diga: eu fui maledicente. Não, mas aí é demais, né, pastor? Não é demais não, isso é restituição. Nós não falamos para pessoas sobre aquela outra, agora eu pedi perdão, ok, o que eu faço agora? Eu vou em cada uma delas. Nós precisamos restituir quando é preciso ou quando é possível restituir. E a reconciliação, quando há o perdão por parte do ofendido, não significa
que a gente não precise mais fazer esse acerto. Eu sempre precisarei acertar, ok? Tem gente que fala, não, já me perdoou, tá tudo legal. Tá não. É isso que você vê Jacó fazendo aqui. E você vai perceber no restante do texto, se você ler Gênesis, que lá na frente Esaú vai rejeitar os presentes. E Jacó insiste. Ele insiste. O texto vai mostrar algumas coisas importantes. Como se reconciliar? Reconheça o pecado. Dependa de Deus, que é quem move corações. Seja humilde e, quando for possível, repare o dano. Para você se reconciliar dessa forma com o próximo, é necessário que você tenha sido antes reconciliado com Deus. Não é possível haver uma reconciliação entre duas pessoas sem que haja essa reconciliação com o Senhor nosso Deus. E mudando o que tem que ser mudado aqui no texto, Jacó despertou a ira de Esaú ao pecar, e você despertou a ira de Deus ao pecar. Mudando o que tem que ser mudado, porque há uma diferença gritante entre o seu pecado, ou o pecado de Jacó contra Esaú, e o seu pecado contra Deus. Jacó e Esaú é um pecador pecando contra outro pecador. Eu e você contra Deus são pecadores pecando contra um Deus santo. Mas a dinâmica foi a mesma. Do mesmo jeito que Jacó provocou a ira de Esaú, nós provocamos a ira de Deus, e as atitudes do homem em relação a Deus devem ser as mesmas. Qual é o problema que você enfrenta aqui? Você não tem condições de fazer diante de Deus aquilo que Jacó fez diante de Esaú. Você não consegue. Você não consegue levar presentes para Deus para aplacar a sua ira. O que você tem que possa restituir a Deus do mal que você causa a Deus? Nada. E aí nós estamos numa posição bastante complicada. Há pecado, há um Deus irado, e quem cometeu o pecado não tem a mínima condição de ir em direção àquele que foi ofendido e consertar as coisas. E é por isso que é o Deus que foi ofendido que toma a iniciativa, e assim o Espírito Santo, ele envia o seu Filho para morrer no lugar de pecadores. Ele dá o seu Espírito, que é enviado pelo Pai e pelo Filho, para que pecadores sejam convencidos do seu pecado, da justiça de Deus efetuada na cruz do Calvário, e do juízo para aqueles que não se arrependem. Então, em toda a obra de salvação, você vai depender daquele que foi ofendido. E é por isso que Jesus vai ser bem categórico, dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E é por isso que Paulo pode estar bem convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, porque tudo vai depender dele, do Deus que foi ofendido, e que aplaca a sua própria ira, matando o seu filho, em vez de matar você. Para não despejar a sua ira sobre você, Deus despejou a sua ira sobre o seu próprio filho. Então, enquanto Jacó aplacou a ira de Esaú com presentes, Deus aplacou a sua própria ira, moendo o seu filho no lugar de pecadores, para que você, de graça, sem fazer nada, exceto crer, pudesse ser reconciliado com o Pai. Jesus Cristo é quem paga a dívida do seu povo, para que o homem possa ser reconciliado com Deus. É o sangue do Cordeiro vertido que aplaca a ira do Deus justo e irado. E é por isso que Paulo pode dizer: justificados, pois mediante a fé temos
paz com Deus. A mesma paz que foi estabelecida entre Jacó e Esaú, mas por causa de Cristo e do seu sangue. E de novo, para que houvesse essa paz entre Jacó e Esaú, era preciso haver confiança na paz estabelecida entre Deus e os homens por meio de Jesus Cristo. E no caso de Jacó, você vê isso nitidamente quando ele crê na promessa pactual de que Deus enviará o seu Messias, de que Deus enviará aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Foi por isso que Jacó pôde fazer o que ele fez. É por isso que você pode se reconciliar com seu irmão se há pendências. Então, se você tem alguém que você deve procurar, se você já está reconciliado com Cristo, você pode fazer tudo aquilo que Jacó fez. Você pode reconhecer sua falta diante da pessoa. Você pode confiar em Deus. Você pode reparar o dano e se humilhar. Se você ainda não tem a Cristo, você precisa antes se reconciliar com o Pai. Porque não há paz entre os homens quando não há paz com Deus. Então confesse o seu pecado a Deus. E por meio de Jesus Cristo, seja reconciliado com Ele, para que possa haver reconciliação com as outras pessoas, para a glória do Deus que aplacou sua própria ira, dando o seu próprio Filho para morrer em seu lugar.